programa História da Gente chegando com muita alegria na sua casa. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade. A nossa querida Rede Super por estar abrindo as portas aí para que nós viemos levar até a tua casa histórias maravilhosas e assuntos interessantes. A Igreja Batista da Lagoinha por ser essa porta que abre para que nós conheçamos as histórias. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu vou conversar com o Dr. Dalto. O Dr. Dalto é psicólogo. Dr. Dalto, e aí, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Esse mundo está normal? Como é que está? Jesus já está voltando? Como é que está a história aí? Com certeza Jesus já está voltando. Não dá para definir o tempo que isso, mas cada vez que passa fica bem mais próximo disso e o que a gente vê fora demonstra que as coisas estão andando fora desse caminho cada vez mais. Então vai chegar uma hora que ele vai vir. Claro que não é previsto o tempo exato disso. O senhor é psicólogo? Eu sou psicólogo, é. O senhor atende jovens, homens, mulheres, como é que é? Eu sou um psicólogo clínico, tenho 35 anos de experiência, né? E eu atendo desde do individual, né? A pessoa individualmente, até o casal e a família nesse sentido, né? Mas a terapia, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Para mim, é uma das formas de você reeditar a sua história de vida, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas vão... O ser humano, as pessoas... nem todo mundo é bem amado, né? A primeira coisa que você percebe no histórico das pessoas é que, obviamente, algumas são mais bem amadas do que outras. É claro que aquela que teve mais amor tem uma condição psicológica melhor e aquela que foi menos amada tem uma condição mais inferior e ela se sente ruim. E muitas vezes a criança, ela acha que se não deu certo, sempre a culpa é dela. A criança tem aquela noção de que se tem alguma coisa que não está certa, a culpa é dela. E, na verdade, ela não tem essa culpa, né? E os pais, antes de serem pais, são filhos de alguém, que são filhos de alguém, que são filhos de alguém, e ninguém é perfeito, né? O ser humano não é perfeito. Então, quem tem melhores condições psicológicas para dar, tem melhores condições para viver. E quem não foi bem amado, tem mais dificuldade para acessar o bom. Eu falo que é como se você estivesse tentando tirar uma pessoa do buraco, dando a mão para ela para puxá-la do buraco. Como ela, muitas vezes, ao invés de ajudar a subir, ela mete o pé na parede porque ela não dá conta de subir. Então, por isso que a terapia faz trabalhar esse histórico que ficou, reorganizar ele de uma forma positiva para a pessoa caminhar de uma forma saudável. O senhor é de Belo Horizonte mesmo? Eu sou de Belo Horizonte. Como é que era a psicologia há 35 anos atrás? Mas eu falo assim, o ser humano foi aprendendo muita coisa. Eu falo que desde a minha história, considerando meu tempo de vida também, você vê que a educação era uma educação em que os pais não davam afeto, não recebiam afeto, mas davam cuidado. Eles eram cuidados. Hoje, por exemplo, as pessoas querem muito amor, querem dar muito amor para os filhos e muitas vezes esse amor é excessivo. Então, muitas vezes o filho fica imaturo porque você teve uma história de vida mais difícil e você quer dar tudo. E quando você dá tudo, você estraga pelo outro lado. No meu caso, a minha mãe não tinha isso, não. Quer dizer, ela não queria amor, ela queria respeito. Se você não respeitasse ela, ela não estava pedindo, pelo amor de Deus, para ser amada. Ela queria respeito. O respeito era a condição fundamental. E aí você era submetido. Eu falo que, por um lado, cada geração dá o que tem. Se você for voltando nos anos, nas gerações, as pessoas antes tinham menos habilidade para fazer isso. Hoje, eu acho que as pessoas supervalorizam os filhos e atrapalham muito eles por não ajudá-los a crescer e passam muito a mão na cabeça e isso vai gerar um problema de longa data. Então, a passagem bíblica fala para a gente usar a vara. Como é que a psicologia vê isso aí? É a disciplina, né? Porque o ser humano tem que ter amor e disciplina. As duas condições fundamentais do equilíbrio psicológico é o amor e a disciplina. Porque o amor Espancamento não, né? Hã? Espancamento não. Não, mas limite, né? Você colocar limite, né? A coisa não tem...
Não precisa ter o espancamento, mas a pessoa tem que ter limite. Ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode. Eu falo que hoje as pessoas são imaturas, né? A pessoa imatura, o que ela quer? Eu vejo gente que fala assim, eu tenho o direito de escolher. Eu falo, tá certo. Mas tem a obrigação de assumir a escolha. Porque a pessoa imatura quer só o direito de escolher, mas não quer assumir a consequência daquela escolha. E tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Você não vai sair fora dessa. Você não é uma exceção à regra. E a pessoa tem que saber entrar e viver na sociedade de uma forma equilibrada. Você sabe o que eu tenho discutido muito? Você fala muito de criança carente, se fala muito de menores abandonados. Aí quando se fala desses dois, carente e abandonado, para onde as pessoas vão? Ajudar? Nas comunidades. Ah, vou ali na favela tal, vou ali no bairro tal, vou ali no aglomerado ajudar umas crianças carentes e abandonadas. Só que um dia eu peguei uma turma e fui tratar de crianças carentes e abandonadas no shopping. Estava lá com o cartão de crédito, o pai entregou e não soltou ele. E esses meninos não tinham apoio do pai, não tinha carinho da mãe, a mãe e o pai trabalhavam muito. O que o senhor acha desse abandono, dessa carência e desses menores abandonados? O que eu percebo é o seguinte, parece que à medida que o tempo foi passando, as pessoas estão muito voltadas para si mesmas, inclusive os pais em relação aos filhos. Então, muitas vezes eles dão condições, os que têm condições socioeconômicas muito boas, eles têm de tudo, só não têm o afeto dos pais. Então, muitas vezes, muitos desses filhos, eles estão abandonados dentro de casa, porque hoje em dia as pessoas supervalorizam o status, as condições físicas, financeiras, que obviamente tem o seu lado, mas acaba deixando o filho com uma liberdade que ele não tem condição de controlar e acaba... por exemplo, conheço a história da pessoa que teve um filho e quis deixar o filho fazer o que ele quiser. Ele só esquece que existe um negócio chamado tempo. O tempo é o seguinte, hoje o menino é pequeno, mas ele cresce e os pais ficam mais velhos. Então você vai olhar lá na frente, aquele filho imaturo, que não amadureceu porque deu ele muita coisa e uma liberdade excessiva, aí vamos imaginar como muitas vezes acontece na televisão. As pessoas acabam, os pais, todo mundo vai envelhecer, aquele menino virou um adulto, aqueles pais já são idosos, e quantas vezes acontece desse filho imaturo, muitas vezes até agredir os pais, e quando esses pais têm uma fonte de dinheiro, ele ainda toma esse dinheiro. Quer dizer, você pegou um filho, você pegou um ser humano, que se ele tivesse amadurecido, ele ia cuidar dos pais. Se ele for imaturo, ele vai cuidar dele mesmo, ainda vai brigar com os pais, ainda vai achar ruim com os pais. Eu ouvi uma pessoa falar, comentando, que tem gente que está pedindo a herança de pai vivo. Eu falei, onde que nós estamos chegando? Esse mundo está de cabeça para baixo. Você pedir a pessoa não tem amor. E não é gente idoso, não. É idoso de muita idade. Então, quer dizer, a pessoa se vê no direito, ele quer a herança. Herança você tem quando o pai ou a mãe morre. Você não é agora. Quer dizer, ele está desconsiderando pai e mãe e está olhando o dinheiro. Em que mundo que nós estamos? Filho pródigo. Eu falo que nós estamos evoluindo. Eu falo que nós estamos num processo involutivo. Todo mundo está evoluindo tecnologicamente. A tecnologia é um negócio fantástico. Mas o ser humano está evoluindo. E isso vai fazer... E ele vai ficar cada vez mais voltado para si mesmo. Ele só não sabe que aquilo vai pegar ele lá na frente, porque ele vai ficar sozinho também. Então, nós temos que trabalhar isso. Obviamente, a gente não consegue resolver o problema de todo mundo, mas dentro da igreja evangélica, a gente tem que começar a pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas... Você vê, até a forma das pessoas lidarem com Deus é como se Deus fosse uma mistura de Papai Noel como o gênio da lâmpada do Aladim. Ele sai, você abre o que ele aparece para te dar o que você quer.
Não é assim. O sistema está muito imaturo. Nós estamos quase chegando a época que as pessoas estão ficando tão excessivas, estão virando robôs, né? Porque um dia você vai encontrar o cara alimentando com o dedo na tomada. Vai se alimentar só de energia. Porque é o dia inteiro ali no computador, ali, e só no metal, nas coisas. E ele está perdendo. O senhor percebe que está perdendo esse convívio de sentar, conversar? Porque antigamente a gente via as rodinhas na rua, né? As pessoas sentadas na praça, até para jogar bola. E esse convívio, como é que ele foi se perdendo? Como é que o senhor encontra essa perdição desse convívio aí? As pessoas passaram a viver mais para elas mesmas. Antes você tinha um grupo de pessoas, todo mundo era amigo de pessoas, né? Eu falo que desde o tempo quando eu era menino, os pais tomavam conta dos filhos, de todo mundo. Sim. Todo mundo sabia quem era filho de quem, e todo mundo que sabia de alguma coisa, um pai e uma mãe falava para os outros. Então você estava ali dentro de um grupo. Hoje parece que cada um vive por si mesmo, né? E o que eu acho pior, as pessoas estão hipervalorizando o dinheiro. Por mais que o dinheiro seja útil, por mais que o dinheiro seja necessário, as pessoas hoje dão grandes condições materiais para os filhos, mas eles muitas vezes estão dentro de casa e estão refém do sistema, sem afeto. E como é que a psicologia tem tratado nós somos evangélicos? Por exemplo, a pessoa está na igreja, acha que não precisa de um psicólogo. Daí precisa. Como é que o senhor tem visto isso? Isso, de uma certa forma, tem começado a melhorar, até porque tem muita gente deprimida, né? E é interessante que as pessoas deprimem, não é necessariamente pelas condições materiais que eles têm, mas é pela imaturidade de querer que as coisas funcionem do jeito que eles querem, no tempo e na hora. Só que a vida não funciona assim. Por isso é que eu falo que a pessoa é imatura, ela está vivendo como se ela pudesse, como ela controla jogo, né? É interessante saber que as pessoas jogam esse joguinho. O jogo, ele controla. Aí muitas vezes ele quer pegar aquele coisa e controlar a vida, como se tivesse um fliperama dele mesmo. Quer dizer, não existe isso. Ele está lidando com um negócio que não é real e depois tenta colocar aquele sistema que ele controla dentro da realidade. A realidade não permite isso. Então, quer dizer, as pessoas estão evoluindo. É o que eu falo, eu já falava isso desde 2012, quando eu comecei a ver que o negócio estava descendo, eu falei, esse negócio não vai dar certo. Porque se as pessoas não aprenderem a amadurecer, você vai ter muita gente, mas gente é como se tivesse um do lado do... Você tem 50 pessoas assim, cada um jogando um jogo num canto. E ninguém está vendo ninguém. É um negócio assim. As pessoas vão voltar, daqui a pouco elas começam a ficar deprimidas. Nós estamos caminhando para ter uma sociedade muda, que não se fala? A tendência vai ser essa, se as pessoas não aprenderem a mudar isso. Os mais velhos que vão embora, né? E os mais novos que vão chegando com essas mesmas culturas, a tendência vai ser essa, elas ficarem voltadas para si mesmas de uma certa forma. E o senhor tem trabalhado, atendido aqui aonde, aqui em Belo Horizonte? Porque eu fiz uma cirurgia no olho esquerdo por causa de catarata, e eu tenho trabalhado online. Mas online eu tenho clientes até nos Estados Unidos. Então, quer dizer, com o online, né, depois desse processo todo, dá para trabalhar em qualquer lugar. Alguns clientes, normalmente, no início, eles querem o presencial. Depois que eles acostumam com o trabalho, eles veem que é muitas vezes mais fácil, você não vai descolar de casa para ir até ali ou em qualquer outro lugar, aí as pessoas já fazem. Então, hoje isso aumentou. Mas mesmo o cristão, uma coisa que eu vejo no cristão, a imaturidade do cristão é essa, porque ele acha que Deus é uma mistura de Papai Noel com o Aladim. Ele acha que tem que fazer essas coisas. E que Deus tem que te dar as coisas. Até Deus o povo já está manipulando. Na verdade, nós é que temos que submeter a Deus e não Deus que submete a nós. Então, se Deus não está dando alguma coisa, é porque você também não amadureceu. Então, assim, e aí as pessoas, se Deus não te deu o que você quer na hora que você quer, você vai da igreja.
Pô, se você sair da igreja por isso, você não entendeu o que é conversão. Você não entendeu o que é aceitar Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. As pessoas estão indo na igreja para apertar lá e falar para o gênio sair e falar, me dá isso. Me dá o que eu quero. No tempo e na hora, e Deus não vai se submeter a esse papel. O senhor tem visto aí, porque nós vivemos também 2 períodos complicados. E foi períodos que eu vi que as pessoas ficam com a cabeça meio louca. Pandemia, pós-pandemia, vivemos esse momento no Brasil aí dividido, direita e esquerda, uma brigaiada danada. Você acha que esse negócio na cabeça do povo deu uma bagunçada grande? Eu acredito que a pandemia ela gerou uma complexidade negativa nesse sentido, né? As pessoas, por isso que eu te falo, a impressão que eu tenho é que depois da pandemia, por isso já vinha, quando eu falo desde 2012, mas parece que as pessoas perderam um certo sentido da vida. Elas não têm muito aquela... É como se elas descolassem umas das outras. É como, tipo assim, você vive por sua conta, não tem amizade, tem utilidade. Enquanto você for útil para mim, eu e você aqui. Agora já não me interessa, então é com ele, é com o outro. As pessoas descolaram das outras, assim. Descolaram, voltaram para si mesmas e acabam que, no final das contas, acabam ficando deprimidas, porque no final das contas, se você não tem ninguém, se você não tem apoio, se você não tem como é que você fica sozinho? É interessante que hoje as pessoas têm condições muito melhores e não vivem tão bem. Eu falo que se você voltar uns anos, você não tinha todo esse aparato, mas vivia a vida. Hoje você vive esperando uma coisa que não vai dar certo, porque não dá tudo certo do jeito que você quer. Doutor, o senhor tem visto muitos jovens e os jovens estão conhecendo coisas que não deveriam conhecer por agora. Vamos pensar uma depressão na vida sexual, na vida financeira. O jovem está conhecendo dinheiro muito cedo. Como é que a gente consegue colocar essa consciência na cabeça dos pais, esse certo cuidado? Como é que o senhor tem trabalhado isso? Eu tenho uma ocasião que eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso e estava mostrando para ela aqui o seguinte: hoje você tem filho pequeno, só que tem um detalhe, esse filho cresce. Então, se você não... E outra coisa, muitas vezes, por causa da internet, e existem pessoas que fazem um trabalho no sentido das crianças terem liberdade excessiva, né? E aí você vai estimular as pessoas a fazer o que elas querem e que elas têm liberdade, e a criança não consegue entender isso. A criança vive no princípio do prazer. Ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Então ela acha que o mundo vai ser sempre assim. O problema é que a gente cresce. Se você fosse ficar um menino a vida inteira, tivesse um pai a vida inteira vivo e que fizesse tudo, estava excelente. Só que não funciona isso, né? Então, muitas vezes eu tenho trabalhado o seguinte: esse menino vai crescer. Essa menina vai crescer. Se você não tiver afeto, você tem que ter amor e disciplina. A criança precisa de amor, de afeto e precisa de disciplina. Se ela não tiver a disciplina, ela não vai aprender a lidar com a vida de uma forma adequada. Mas ela tem que ter amor. Amor não é dar tudo o que ela quer. Amor, muitas vezes, é também não dar o que ela quer, porque o que ela quer não é uma coisa adequada ou dessa forma. Tinha uma história, num lugar que eu atendia, tinha uma pessoa que trabalhava lá, e sabendo que eu era psicólogo, tem vários... Ela estava falando tinha uma filha, que ela dava uma liberdade. A menina queria muita coisa. Então ela pegava todos os brinquedos e espalhava os brinquedos. Depois não queria catar. Não queria ter o trabalho. Eu falei com ela assim: vamos fazer o seguinte, fala com ela que ela vai pegar 2 ou 3 brinquedos só. Porque na hora de catar, ela falava que estava cansada. Eu falei com ela assim: já que você não vai conseguir, né? Fala com ela. Ela falou com a filha e falou o seguinte:
como você não vai guardar tudo, eu vou te dar só 3 brinquedos. Ah, mas não, só 3 brinquedos, você não consegue fazer. Daqui a pouco a menina aprendeu a guardar os brinquedos. A assombração, sabe para quem aparece? Ela só aparece para quem tem medo dela. Então, quer dizer, a menina entendeu por quê? Quando o pai ou a mãe vai querer, pelo amor de Deus, você faz isso para mim, eu preciso que você... Se humilhando. Não, você está pedindo pelo amor de Deus. Quem manda nesse negócio? É uma menina de 4 anos e uma mulher adulta. Aí ela está pedindo a menina. Ela tem que mandar a menina fazer coisa. Ela tem que colocar, que a menina faça o que ela pediu. Com amor e com disciplina. Não tem outro jeito. Se a pessoa não amadurecer, é aquilo que eu te falei, num futuro, ela vai ter um problema maior ainda. E o tempo passa. Essa menina de 3, 4 anos de idade, um dia vai ter 70 anos, vai virar uma pessoa adulta, vai ser uma pessoa que cresceu fisicamente porque deram comida para ela e a vida andou, mas ela não amadureceu. Eu falo que é o seguinte... Se a pessoa não amadureceu, o processo de educação vai do 0 aos 22, 25 anos. Se a pessoa não amadureceu, e amadurecer é assumir responsabilidade, ela vai ficar imatura a vida inteira. Porque ela não vai querer sair disso. Eu estava atendendo uma pessoa uma vez, e até uma senhora, um cara de 25 anos. Ela falou assim, resolve o problema, vai para mim. Eu não tenho como resolver. Eu falei, ele é seu filho e ele não quer voltar mais. Ele veio uma vez e foi embora. Que coisa que tinha, mais ele tinha 25 anos. 25 anos. Ele era imaturo e estava querendo continuar naquele lugar. Vamos fazer meia culpa aqui. O senhor não acha que nós pais também não estamos começando a acomodar demais? A gente encontra uma igreja, encontra um shopping, encontra uma pessoa e a gente não está largando nossos filhos jogados assim, tipo, cuida aí para mim. De uma certa forma, é por isso que eu te falo, parece que as pessoas com o tempo, elas desinvestiram dos filhos, né? Elas investem o necessário, mas elas estão voltadas mais para si mesmas, né? As pessoas anteriormente, quando elas tinham filho, elas viviam em função desses filhos desenvolverem, gasta-se um tempo, gasta-se uma energia, mas depois você tem esses filhos adultos e eles vão viver a vida inteira, vão ser maduros e vão caminhar para frente. Mas parece que as pessoas agora, depois desse processo todo, elas querem que as coisas saiam mais fácil. Então elas terceirizam muitas coisas que são condições fundamentais dos pais. Ninguém consegue resolver um problema. Só que depois que a pessoa fica com uma idade maior, ela vai procurar um psicólogo para fazer uma terapia para resolver aquelas questões que ficaram ali. Mas não precisava, né? E o senhor, como é que o senhor chegou até a psicologia? A psicologia é um negócio, eu acho que é uma coisa interessante na minha... Eu sempre falo assim, tem hora que eu falo assim, existem a possibilidade de se ganhar mais dinheiro em outras coisas. Eu tenho um irmão mais velho, quer dizer, eu tinha um irmão mais velho que ele teve uma doença e em um ano ele faleceu. Então, depois que ele faleceu, eu fiquei com um dinheiro que sobrou para ele lá, para mim, aquele negócio todo, eu comecei a querer ler, estudar. Quer dizer, eu conhecia a psicanálise antes de entrar na psicologia. Então, quando eu estava lendo sobre vários tipos, pequenos livros sobre essas pessoas, sobre várias pessoas, Einstein, Gandhi, esse pessoal todo, quando eu cheguei no Freud, que ele descreveu o jeito, a forma daquilo, eu falei, isso é que eu quero fazer. Aí eu fui virar psicólogo para trabalhar essa questão, porque eu entendi que não tem como você resolver, você não pode. Eu falo que, por exemplo, a pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos de idade. Se você não resolver o passado dele, a primeira coisa que você tem que trabalhar é o passado, independente da idade que ele tiver. Se você não resolver o passado dele, você não resolve o presente e o futuro. Porque eu estou parado. Porque o tempo passa, só que, infelizmente, aquilo não resolve. Então, você vai ver que a pessoa sempre está voltando, ela sempre está agarrada numa coisa, e a primeira coisa que tem que resolver é o passado.
E do passado vem todo o histórico de vida, desde quando ela nasceu. E a relação dos pais. Agora, uma coisa importante que a gente tem que entender é que pai e mãe também é gente, e que ninguém é perfeito, e que dá o que tem. Mas chega uma hora que a gente tem que buscar ajuda. Buscar ajuda. Olha, doutor, eu queria que o senhor aí mandasse um recado aqui, porque a Câmara para os pais, para os filhos, todo mundo está assistindo, sobre esse novo ciclo que nós vamos ver aí no mundo aí. Pode ir. A primeira coisa que eu quero é o seguinte, a primeira coisa que eu quero que a pessoa entenda é o seguinte, a coisa mais importante que tem é a educação de um filho. Se a pessoa se propõe a ser pai ou mãe, que ela entenda que ela vai ter um trabalho durante um bom tempo a favor desse filho. É claro que muitas vezes os pais trabalham, eu sei que muitas vezes é mais difícil, mas a terceirização disso, tanto para a escola, para outros meios, ela não é saudável. Porque os pais é que têm o poder sobre os filhos, mas os pais também têm que saber colocar aquele poder. Por isso que eu falo, com amor e disciplina. Né? Não vai adiantar você querer depois, na marra, fazer um filho funcionar desse jeito. Se não tem afeto, ele muitas vezes não está nem ligando para você. Então, é um negócio que você tem que entender isso. Então, a criança precisa de amor e disciplina, e a coisa mais importante que existe nesse mundo é a educação de um ser humano. Porque eu falo que o animal ele tem uma programação genética de 90% a 100%. O ser humano, não. Do meu ponto de vista, 30% é adquirido, né, e 70% é desenvolvido depois que o ser humano nasce e ele vai desenvolver. Então, o ser humano precisa ser educado. Se ele não for educado, ele vai ficar pior do que o animal. É isso aí. O programa História da Gente, sempre com história diferente. Queria te agradecer a você que ficou aí até agora assistindo o programa. Compartilhe aí esse vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, sendo assim Ele permitindo.